Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A entrevista de hoje aqui no Frente a Frente é com Gustavo Lopes, ele que é diretor-presidente do IMA, o Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas, que este ano comemora 35 anos de existência. Presidente Lopes foi gestor do IMA durante os 2 mandatos do governador Renan Filho, pelo MDB, por sua atuação na execução de políticas ambientais aqui em Alagoas. Permaneceu à frente do Instituto também, com a gestão Paulo Dantas. Gustavo Lopes tem graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília, a UNB, e pós-graduação MBA em Gestão Empresarial, com ênfase em Estratégia da Fundação Getúlio Vargas. Bem, esse currículo já o credencia, presidente? Mas eu vou perguntar, dentro desses 8 anos no cargo, o que mudou na política ambiental de Alagoas? Obrigada por sua presença aqui conosco. Obrigado a você, Gorete. Obrigado aos telespectadores por estarem nos ouvindo. Como você disse, estamos à frente do IMA há pouco mais de 8 anos. E realmente conseguimos implantar uma mudança na política ambiental da raiz à ponta. A gente pegou um órgão sucateado, onde esse órgão existiam conversas muito não republicanas e também os empresariados, a população de forma geral estava insatisfeita com a política ambiental no nosso estado. Então implantamos as regras de forma clara, implantamos tecnologia no órgão. Hoje em dia ninguém precisa ir ao IMA para tirar uma licença, tudo é online. Implantamos uma frente de educação ambiental muito forte, onde fizemos programas importantes para o nosso estado, como Nossa Praia, que é um programa de educação ambiental na faixa de praia, o maior programa do Brasil de educação ambiental na faixa de praia. Implantamos o programa Alagoas Mais Verde, onde já plantamos mais de 1,2 milhões de mudas por todo o estado. Implantamos o projeto Salsa Viva, implantamos e demos continuidade também ao projeto do Barco Escola, que é um projeto interessantíssimo na Lagoa. Avançamos com as nossas bases descentralizadas na região da Marituba, na região da APA de Santa Rita. Desburocratizamos o órgão, levamos a população a ser um fiscal através do aplicativo de celular IMA Denuncie. Hoje mesmo, na verdade, ontem eu lancei junto ao governador Paulo Dantas o outro inovação tecnológica que a gente tem, que é o talonário eletrônico, onde o fiscal pode ir em campo rapidamente autuar, fazer notificações e já deixar impresso e enviado ao sistema do IMA o que foi feito em campo. Se ganha tempo com isso, Ganha tempo, muito tempo, e ganha... E produz provas, também. Exato. Fora produzir prova, tira a possibilidade de corrupção, porque assim que entra no sistema não tem como tirar, então é algo que não tem como voltar atrás. E a gente acredita muito que a tecnologia ela vem para nos dar essa possibilidade de fazer mais com menos, que sempre foi a orientação do governador Renan Filho, e com Paulo Dantas a gente teve a mesma orientação: fazer mais com menos e buscar um desenvolvimento com sustentabilidade. Aqui as empresas são bem tratadas, aqui as empresas têm as suas licenças em tempo recorde a nível de Brasil, mas também elas são cobradas da legislação para que elas cumpram a legislação ambiental do nosso estado. É porque, como o nome do estado já denomina, é das lagoas, Exatamente. E muita área de preservação ambiental, e nós passamos um período da nossa história econômica, político-econômica, em que o setor sucroalcooleiro praticamente desmatou o estado, É verdade. Então, mas já se observa, de algum tempo, desde que o setor não correspondeu mais às expectativas econômicas, já vemos que há uma recuperação da mata. Exato, exato. Temos sim uma recuperação da mata importante aqui no nosso estado, fomentamos isso através dos nossos programas, das nossas fiscalizações. A ONG SOS Mata Atlântica, ela faz mensurações nacionais
como está o desmatamento de Mata Atlântica a nível do Brasil, e Alagoas ela já está há 6 anos com desmatamento zero. Zero? Zero. Zero é bom explicar que há É um rangezinho que chega, se não me engano, 100 hectares, de 0 a 100 hectares é considerado zero. O que realmente é muito pouco a nível do estado, que não afeta e que é um quantitativo muito pouco, muito pequeno, então eles consideram isso desmatamento zero, então isso é algo muito importante que a gente tem aqui. É um referencial para o estado. É um referencial e é o que a gente tem que buscar, manter esse desmatamento zero em Mata Atlântica e avançar também nas outros biomas do nosso estado, como a Caatinga, como a zona de transição e etc. Então a gente tem que avançar com isso, como você falou, a questão das usinas, elas realmente foram um vetor de desmatamento importante, em termos de fauna, em termos de flora, significativos, mas que hoje em dia elas são boas parceiras no reflorestamento do que foi feito. A gente avançou muito na criação das RPPNs, que são reservas do patrimônio natural, que é uma reserva perpétua e privada. Então, isso depende do dono da área querer fazer. Conseguimos aumentar em 150%. Isso é uma quantidade muito grande e boa parte delas foi com usinas. Criamos uma APA nova já com o nosso governador Paulo Dantas, que é a APA da Caiçara, que é um sertanejo, e fez a APA lá na Caatinga. No bioma da Caatinga. No bioma da Caatinga. E é uma área considerável. Considerável, né? Bem considerável. Até do ponto de vista não só de Alagoas, mas do Brasil também. Sim, a nível de Brasil. Proporcionalmente. Exato, proporcionalmente é uma área considerável de Caatinga e que não é o normal ser feito. Áreas de proteção nessa área. Então foi um avanço muito bom que o governador Paulo Dantas conseguiu implantar. E essa questão da preservação é algo que a gente tem que lutar muito. Agora, com o governador Paulo Dantas, a gente conseguiu criar uma estrutura maior para o órgão. Ele deu uma carta branca e também um suporte importante, onde a gente criou mais gerências e superintendências. E uma das gerências é sobre mudanças climáticas e sustentabilidade, onde a gente vai focar em trazer formas de bonificar e beneficiar quem preserva, através de crédito de carbono, através de pagamentos por serviços ambientais, porque a gente entende, e a nível de mundo e de Brasil também já se vê isso, que para manter uma floresta de pé é preciso de recursos financeiros para isso, para a pessoa escolher manter a pé ou buscar a regularidade, derrubar de alguma forma para ganhar dinheiro de outra forma. Isso aí traz mais custos para o Estado, porque o Estado tem que fiscalizar mais e de alguma forma é melhor a gente pagar por isso para manter essa floresta em pé do que a gente estar nessa briga de gato e rato sem fim. Que fere, né, o desenvolvimento correto fere totalmente, ambiental. Fere totalmente, mas assim, quando o país passa por crises financeiras, as pessoas buscam pagar suas contas e alimentar as bocas de suas famílias. A prioridade se coloca, essa é a prioridade que se coloca e não tem lei Uhum. que consiga segurar isso, entendeu? Então, de alguma forma, estamos trabalhando neste caminho. Pois bem, falando ainda sobre esse bioma da Caatinga, que ganhou essa APA, Área de Preservação Ambiental das Caiçaras, eu gostaria que o senhor nos dissesse, para a gente ter uma ideia dessa área, que é enorme, abrange 5 municípios, se não me engano. Exatamente, 5 municípios. E o que representa essa APA na região do bioma da Caatinga? Olha, veja bem. Do ponto de vista, perdão, interrompi-lo, até do ponto de vista econômico, do turismo, do desenvolvimento sustentável. Exatamente. Veja bem, a Caatinga, ela é uma região menos favorecida financeiramente do nosso estado, e uma área de proteção ambiental é um vetor que o Estado coloca em determinada área que tenha uma referência ambiental importante para buscar preservar essa referência. Porque os licenciamentos eles passam a ser mais rigorosos, ainda não existe, porque primeiro quando você cria uma APA, você faz o decreto, depois cria o plano de manejo, onde diz onde cada região pode fazer o que a título de investimentos, e com isso a gente consegue preservar essa área que os nossos técnicos da questão ambiental já verificaram que é uma área de relevante interesse ecológico para o nosso estado. Então, por isso mesmo, ela virou
área de proteção ambiental, onde a partir disso, dessa criação, passa a acontecer os estudos que identificam as pautas turísticas, que identificam os potenciais ambientais e identificam tudo mais que a gente pode vir a oferecer para essa região, por conseguinte, gerando emprego e renda para a população. Como tem sido, né? O senhor falou, aquela briga de gato e rato não existe mais, mas como se dá na prática a relação do Estado com o setor empresarial para atuar, quando eu falo, por exemplo, na questão do turismo, que é uma das prioridades econômicas, né? A gente tem aí a natureza ao nosso favor. Eu pergunto como se dá essa relação do Estado com o setor empresarial hoje? Veja bem, na pauta ambiental, a relação do Estado com o setor empresarial é a melhor possível, porque, como eu sempre digo, o empresário, em sua maioria, ele é correto. Em sua maioria, ele quer fazer da forma certa. Às vezes, ele não tem informação e não consegue, de alguma forma, por não ter informação, fazer da forma correta. Então, se a gente dá uma publicidade importante de como tem que ser feito, se a gente tem uma fiscalização forte no campo, mostrando que não pode se fazer errado, o empresário naturalmente vem ao órgão para fazer o licenciamento da forma correta. As adequações necessárias. Até antes de adequações, entendeu? Porque o cara começa a mexer no terreno, até, exato. né? A gente pega, ele vem ao órgão e ele vai fazer tudo como tem que ser dentro da legislação e passando por todos os trâmites que tem que passar. Então, o que a gente tem que garantir para que isso aconteça é que seja rápido. Porque o empresário tem pressa e, às vezes, a decisão é daquele momento, é um momento financeiro para aquela empresa importante e a gente tem que fazer acontecer da forma correta. Então, por isso, o IMA funciona a toque de caixa todos os dias, trabalhando intensamente a equipe, com uma equipe já de um tamanho bem importante. Em termos de pessoal, cresceu quanto percentualmente a ação externa do IMA? Não, a gente cresceu, eu posso dizer o seguinte, quando eu entrei no IMA, a gerência de fiscalização não tinha nenhum fiscal. Nenhum fiscal? Nenhum. Então, hoje em dia, a gente já tem 20 fiscais e a gente tem... Distribuído por região no Estado? Distribuído por região no Estado e a gente tem, como eu lhe disse, cada pessoa pode ser um fiscal, através do nosso aplicativo IMA Denuncie, que chega no órgão, a denúncia georreferenciada, a gente avalia se ela é verdadeira ou falsa, com foto ela já chega, e o nosso fiscal parte para campo para coibir isso. Então, a gente tenta usar a tecnologia ao nosso favor para aumentar a nossa área de atuação. E isso é muito bom dentro do órgão, entendeu? Pois é, tanto do ponto de vista, essas ações, elas impactam, né, do ponto da população, da participação na defesa do meio ambiente, como no âmbito local, como no âmbito nacional, é exemplo, né? Exemplo, Alagoas é um exemplo a nível nacional nessa pauta ambiental. A gente foi o primeiro estado do Brasil a encerrar 100% dos lixões. Fizemos isso ainda em 2018, ou seja, o único local que não tinha lixão era Maceió, que tem um aterro. Então, tinham 101 municípios com lixões, encerramos 101 municípios. A gente tem essa questão do desmatamento zero, que é muito importante. A gente também, lá para 2019, trouxemos aqui, que é uma questão de educação ambiental importante, que é uma ave extinta da natureza, que é o mutum de Alagoas. Ele tinha 30 anos extinto, mas vivia em cativeiro, alguns espécimes, trouxemos, reintroduzimos na natureza. O governador, à época, o Renan Filho, colocou ela, decretou como ave símbolo do estado. E a título nacional estamos bem posicionados nesse sentido. Temos avançado na questão das unidades de conservação. Como eu disse anteriormente, a parte da educação ambiental tem sido muito forte também. Nas escolas também? Sempre. A educação ambiental, a gente acredita que a melhor forma de levar é através das crianças. Então, a gente tem que fazer isso nas escolas. Temos as caravanas ambientais, que a gente sai todos os dias praticamente. Temos 2 vans lá no órgão que vão para 2 cantos diferentes do estado. Uma equipe vai para um lado, uma equipe vai para o outro, para fazer educação ambiental nas escolas, tanto pública quanto privadas, do nosso estado como um todo. E isso a gente acredita que a gente consegue envolver e essa criança consegue levar essa pauta ambiental para dentro de casa de alguma forma. E leva, porque a gente lembra que aquelas ações, quando elas
pesa no bolso, Exato. mas tendo crianças em casa para cobrar, né, surte o melhor efeito. Surte o melhor efeito, exatamente. Presidente Gustavo Lopes, nós vamos chamar agora nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Tudo bem. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o diretor-presidente do IMA, Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, Gustavo Lopes. Presidente, em relação a essas alternativas que são dadas à população, para ela participar, denunciando, questionando o que está acontecendo na cidade, seja na capital ou no interior do estado, por meio de aplicativos em celulares. Como o senhor tem avaliado esse trabalho? Ele tem surtido realmente efeito? Tem um trabalho muito importante e um trabalho que surte efeito. Primeiro, porque envolve a população. Segundo, porque facilita a ação dos nossos fiscais. No nosso aplicativo IMA Denuncie, a gente recebe por mês coisa de 200 denúncias, certo? Então, com isso, a gente consegue tocar nossa equipe para campo já direcionada. É um número considerável, não? Considerável, é um número muito bom, tem um envolvimento muito bom da população. Como eu posso dizer, a pessoa fica sem aparecer, não é público, que não foi precisa ele que se denunciou, identificar. não precisa se identificar, mas assim mesmo gera um protocolo para ele, que ele fica com esse protocolo e pode cobrar no próprio aplicativo o que foi feito. Lançamos outros aplicativos também no órgão, lançamos o aplicativo Nossa Praia, que ele nasceu do projeto Nossa Praia, mas ele cresceu e dentro dele tem a vulnerabilidade de todas as praias que a gente faz semanalmente. São 64 pontos que a gente coleta toda semana, analisa no nosso laboratório e diz se está balneável ou não. E já sai no mapinha dentro do aplicativo, em cada ponto, se está vermelho ou verde a vulnerabilidade desse ponto. Dentro desse aplicativo Nossa Praia também tem a tabela de marés e tem o clima também. Então é um aplicativo interessante, onde a gente firmou inclusive uma parceria com o Ministério Público Federal recentemente, onde a gente inseriu placas em vários pontos da praia de Maceió e vamos entrar para o interior agora com QR Code para download desse aplicativo nos pontos onde a gente faz a vulnerabilidade. Outro aplicativo que a gente lançou, como eu te falei recentemente, é o talonário eletrônico, onde o fiscal em campo pode escolher as opções da multa, da notificação e outras questões e já deixar lá, o cara que vai receber já assina no celular, e já recebe isso e já entra no sistema. E outro que a gente está lançando por esses dias é o aplicativo IMA+, que é a evolução dessa parte de licenciamento virtual. No início, o licenciamento virtual se chamava Portal Ambiental. Então, estamos evoluindo para virar o Portal IMA+, que tem o aplicativo IMA+. Todos esses aplicativos podem ser baixados na App Store da Apple e também na Play Store do Google. Então está disponível para todo mundo que queira participar do dia a dia dessa pauta ambiental no nosso estado. Com relação às línguas sujas, né, justamente nós temos o privilégio de termos praias balneáveis, né, no centro da cidade, melhor dizendo, né? E isso que é algo raro. É algo raro. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? É verdade. O que dizer dessas línguas sujas e como manter a cidade livre, numa ação articulada, né? Tanto do Estado quanto da Prefeitura? Exato. Essa questão das línguas sujas, eu acho que é uma pauta que tem que ser enfrentada. O governador Paulo Dantas já me incumbiu de articular
algo nesse sentido, junto à prefeitura, junto aos entes que participam, para a gente conseguir avançar de uma vez por todas nessa pauta. Num passado recente, a prefeitura avaliou como interessante fazer a colocação de bombas no local das línguas sujas, para quando tivesse vazão baixa, conseguir bombear para algum corpo hídrico que passa próximo. Só que a informação que eu tenho é que todas essas bombas estão queimadas e, de alguma forma, a gente tem que atuar para solucionar essa situação que os turistas, apesar de... Nós, em primeiro lugar, os próprios moradores não curtem e os turistas também não. E, de alguma forma, a gente mantém ainda a praia balneável, mas fica feio aquela língua lá que normalmente é drenagem, é um canal de drenagem, mas existe em alguns momentos questão de esgoto, onde as empresas e a prefeitura, que é responsável pela rede de drenagem, tem trabalhado para coibir as ligações irregulares. Outra pauta importante que vai fazer isso diminuir são as concessões que foram feitas do saneamento e da água, que tem por obrigação evoluir para praticamente 100% do saneamento da cidade. Então isso leva as línguas sujas se findarem, mas até que isso aconteça a gente tem que atacar o problema, porque eles têm um prazo para isso acontecer e o prazo não é tão curto. Então é algo que está no meu radar por orientação do governador e a gente deve atacar nos próximos meses, sempre como você disse, uma forma de parceria, porque é uma solução que não pode ser dada por um ente federativo apenas. Isoladamente. Não dá para tem que se construir isso. É porque, ao observar, né, o avanço das construções, dos loteamentos, dos edifícios, né, são torres imensas, e não do lado do continente, mas à beira-mar. E isso exige um saneamento antes da construção, para evitar justamente esses transtornos. Exato. Não é que... Exato. Essas construções, em sua maioria, são licenciadas pela prefeitura, mas, assim, para eu te explicar, quando não há saneamento, construções desse porte, elas são obrigadas a ter estações de tratamento dentro dos prédios. No próprio prédio. No próprio prédio. Então isso já coíbe de alguma forma e já leva ao lançamento ser de água já tratada. E cabe ao INMA, à prefeitura, através da SEDET, fiscalizar que essas ETs funcionem. Então, eu posso lhe dizer assim, o maior vetor de poluição não seriam esses prédios, entende? Porque eles já saem com a licença, ninguém constrói um prédio sem uma licença, sem dentro estar funcionando da forma regular. O maior vetor seria as ocupações irregulares, na beira do Reginaldo, por exemplo, porque as pessoas elas vão construindo, o Estado e a população e a prefeitura não consegue se fazer presente com os serviços públicos e aí perde-se o controle, entendeu? O Salgadinho recebe todo o caminho do Reginaldo, do Reginaldo, né? todo. E ali, o problema ali ambiental é de ocupação irregular. Porque assim, a lei no Brasil ela é muito boa, a lei ambiental. Ela diz que existem as APPs, são as áreas de preservação permanente, as margens do rio, que não se podem ter edificações. Por que não podem? Por causa de ações como essa, que a gente sabe que, fora a questão da infiltração de água, da chuva, o rio que pode correr, a ocupação irregular leva à poluição. Quando a gente se viu diante de uma cidade de lona, né, lá na região da parte alta da cidade, imaginávamos que não ia ter solução para aquilo ali. Eu ainda acredito que na região do Vale do Reginaldo ainda há esperança para se recuperar. Com certeza há esperança, mas tem que ter o enfrentamento. Ação. O enfrentamento político, porque tem que tirar famílias de suas casas, e para tirar famílias de suas casas tem que colocar elas num local tão bom quanto onde ela mora atualmente, porque senão ela não vai querer sair. E isso tudo despende muito recurso, mas é algo que tem que ser enfrentado, se quer resolver o problema do Vale do Reginaldo e do Salgadinho. 35 anos de IMA, o que a gente poderia destacar dessas 3 décadas?
São 35 anos de IMA, 3 décadas e meia já, né? Claro. E é um órgão dos mais antigos do Brasil, que nos últimos anos se tornou a referência que é a nível de Brasil, nos últimos, posso dizer, 8 anos, e que construiu uma história muito bonita, onde o pessoal começou na coordenação de meio ambiente lá atrás, os efetivos que hoje estão se aposentando, mas ainda restam alguns abnegados, e essa história tem que continuar. Por isso o governador Paulo Dantas deu toda a estrutura que a gente precisa e já se comprometeu a fazer o concurso público do IMA. Isso é muito importante e isso é crucial, porque em Alagoas temos cursos já de engenharia civil, mas também temos de engenharia ambiental, de biologia, e todos esses cursos as pessoas precisam de colocação no mercado. Então temos mão de obra de qualidade. Até uma perspectiva de pesquisa também. Exato. Né? Científica. Sempre envolvemos o IMA com a pesquisa científica através da FAPEA. Hoje em dia a gente tem algo em torno de 35 bolsistas que fazem pesquisa dentro do órgão nas mais diversas áreas. Lá dentro do órgão a gente tem o herbário, que eu convido você a conhecer, que é a parte genética, botânica de todo o nosso estado, está lá. Registrada. Registrada, catalogada e dissecada, a plantinha fica dissecada lá dentro. A gente tem um vão gigante com vários armários, onde tem mais de 70 mil espécimes. Tem espécime de 1920 lá, dissecada, que ainda existe, está lá dentro, entendeu? Tem uma história e tudo isso também está virtualizado. Então, os botânicos que pesquisam isso, eles veem na internet, tem alta resolução lá, a gente já digitalizou toda a coleção, mas o que vem de novo a gente vai digitalizando, temos lá um equipamento só para isso. Então eles veem pela internet isso e vêm pesquisar aqui, passam meses dentro lá do órgão, pesquisando determinada planta, vão a campo, que são outros abnegados ambientais dentro do nosso órgão. Sobre concurso público, já tem uma estimativa ou estudos Ainda de não. quantas vagas? Ainda não. Estamos elaborando o estudo para tal e vamos apresentar ao governador e ele vai nos dizer qual o caminho a seguir, os quantitativos e o planejamento a nível de anos para isso. Mas é algo que eu fico muito satisfeito em poder fazer, porque é uma demanda da sociedade. Hoje em dia, as pessoas vão trabalhar no IMA muito satisfeitas. O IMA tem um trabalho muito bom, é um dos melhores locais para trabalhar, eu posso considerar isso. Até pela temática, né? Primeiro pela temática, que as pessoas que vão gostam disso, entendeu? Escolheram essa área. Mas a gente tem uma rotatividade muito grande. Por quê? Como eu posso dizer? O Estado ele não paga salários muito altos. Compatíveis com a qualificação. Compatíveis com a qualificação. E veio casos para Alagoas que a temática ambiental foi muito importante. As concessões me levaram muitos colaboradores do órgão, porque eu não tinha como competir em termos salariais com essas 3 concessões que vieram para Alagoas, que levaram muitos dos funcionários. Eu fiquei muito satisfeito, porque eles entraram em boas empresas. Também a questão da Braskem, ela levou muitos funcionários, porque ela trouxe demandas ambientais para aquela região do Pinheiro, que as empresas terceirizadas por ele contrataram muitos funcionários. Mas eu fico satisfeito, porque estão gerando oportunidades nessa nossa área aqui no nosso estado. E por outro lado, a necessidade se impõe, né? De mais pessoas para trabalhar. Se impõe sempre, de mais pessoas para trabalhar. Eu tenho um corpo técnico jovem, de alguma forma, porque está sempre formando gente e no fim das contas a pessoa usa o IMA como um local para aprender muito e se posicionar no mercado. Isso é bom, entendeu? Porque a gente está levando pessoas de qualidade para o mercado. É uma referência, né, é uma referência. Presidente? O IMA é uma referência. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já estaremos de volta aqui com você.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Gustavo Lopes, que é diretor-presidente do IMA, o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas. Presidente, ainda em relação a desenvolvimento econômico com sustentabilidade, nós temos aí uma questão crucial, que é a Braskem, não é? Isso criou um problema seríssimo, que não envolve só um bairro, não é? Como o IMA tem visto essa situação? O IMA, ele tem visto essa situação sempre com a atenção necessária para ela. O IMA foi atingido pelo problema, primeiramente é importante dizer isso. É vítima, tanto quanto. Exato. O IMA estava com sua sede lá, onde teve... Por sinal, uma sede do ponto de vista arquitetônico de muito valor. Muito valor, de muito valor e de história também, um valor histórico muito grande. Então, logo de cara, o IMA já foi atingido. O IMA está envolvido na situação por dar as licenças ambientais, desde 30 anos atrás, da planta e dos buracos onde se tira essa algema. E o IMA autuou a Braskem, algo em torno de 30 milhões de reais, por uma das questões foi prestar informações falsas. Isso por quê? Porque o licenciamento ambiental ele é feito de fora para dentro. O licenciamento ambiental... Como assim? Para a gente compreender. Para eu lhe explicar, o licenciamento ambiental, os técnicos do órgão, ele analisa a documentação que o empresário elabora. E essa documentação, ela segue com as anotações de responsabilidades técnicas vinculadas. Por exemplo, o engenheiro civil que fez o projeto, ele assina. O geólogo que fez o estudo, ele assina e tira a anotação de responsabilidade técnica no conselho dele. E dentro disso, durante esses anos todos, antes de se ver essa questão, quem apresentou que estava tudo bem, que não existia subsidência, que as cavernas estavam sem nenhum problema e se provou não verdadeiro. O contrário, né? Se provou o contrário, se provou toda a situação que chegamos agora, onde, pelo menos pelos relatórios que eles apresentam agora, diz que a subsidência praticamente parou, mas que ainda existe todas as questões. Então entramos na fase da demolição daquela área, do que usar para aquela área, e estamos nesse ponto. Eles devem apresentar e fazer audiência pública do meia-rima, que foi algo que a gente bateu o pé, que precisava fazer para essa demolição como um todo e para a solução para a região. Eles devem fazer uma audiência pública nas próximas semanas, algo nesse sentido. Eles não têm mais buracos para tirar sal, não existe mais nenhum, estão sendo preenchidos com autorização da ANM e do próprio IMA. Hoje em dia eles trazem o sal do Chile, pelo que me consta, de navio, e fazem a planta rodar nesse sentido. Então, a questão da Braskem crucial que deu todo este problema foi a parte de mineração, a parte de retirada da salgema naqueles bairros. De forma indiscriminada, né? De forma indiscriminada e irresponsável, posso dizer assim, por não estar prestando as informações verdadeiras dentro do órgão. Por isso que eu falo que é de fora para dentro. Então, quem produz toda a documentação e se responsabiliza por essas documentações são os empresários. Não cabe ao poder público estar fazendo estudos de milhões de reais para um empresário gerar lucro de alguma forma. Com isso. Não caberia ao poder público. Não é papel do poder público. E o meio ambiente foi feito nesse formato. E a ANM também fez as multas dela toda nesse sentido. Então a gente tem essa situação aí onde a gente tenta trabalhar a questão da Braskem da melhor forma possível, onde a gente possa trazer essa qualidade ambiental de volta. E paralelamente, né, as especulações ganham corpo, porque há se dizer que a Braskem super valorizou o que estava acontecendo para viabilizar
a saída da população, que ela estaria interessada da área para fazer um reflorestamento, digamos assim. E a gente está assistindo, não é? Sem saber ao certo se vai chegar a isso. Eu acho que assim, nos tempos atuais, a comunicação é muito rápida, a rede social leva a isso, e a ansiedade da população, por causa da situação crítica que existe, é grande. Sobretudo quem foi vítima direta. Sobretudo, né? quem foi vítima. Mas o poder público, ele tem tem meios para que... Detectar. Não só detectar, mas para impor que nessa região não tenha especulação imobiliária, algo nesse sentido. Se for avançar por ali, o poder público ele vai poder dizer que aqui tem que ser um parque, aqui tem que passar essa pista, a única coisa que pode acontecer é isso, e o poder público tem força para isso. Sobretudo porque o Brasil virou a chave, não é? Sobre esse desmando dessa pauta da desconstrução ambiental no país, que tem a Amazônia, aquela região dos índios, né, Yanomamis, enfim, como a gente pode, o que podemos vislumbrar, não é, de boas ações ambientais a partir desse momento e com o governo que devolveu essa condição ao país. Eu digo o seguinte, Alagoas não sentiu tanto essa questão do desgoverno na pauta ambiental, porque aqui os governadores Renan e Paulo, que passaram enquanto o governo federal estava na mão desse pessoal, eles pautaram a agenda ambiental de forma importante. Então aqui a gente segurou, como você viu, temos desmatamento zero, como você viu, avançamos nas questões de unidades de conservação. Então aqui a gente não sentiu tanto, mas o que a gente sentiu foi que a gente não tinha o apoio federal para isso. Não sei se você lembra, aquela questão das manchas de óleo que apareceram em todas as praias. O governo federal não chegou junto com nada. O Estado, através do INMA, gastou coisa de 5 milhões de reais para dar a coleta e dar a destinação correta desse resíduo, que é um resíduo perigoso. E o governo federal não chegou com nada, entendeu? Botou o exército, uns carinhas aqui para limpar e tal, ajudaram só com isso. Mas quem tem a grande parte do recurso financeiro no Brasil é o governo federal. E é ele que tem que ser o fomentador de tudo isso. Então, eu imagino e espero, e já temos visto discursos no sentido de que o governo federal agora mudou, onde a pauta ambiental é prioritária e a ajuda aos estados nessa pauta ambiental também será prioritária. Então a gente fica satisfeito e esperançoso de dias melhores, apesar de, volto a dizer, o alagoano não sentiu tanto esse desmando na área ambiental. Pois é, eu vou voltar a uma questão que é crucial para o desenvolvimento da consciência crítica ambiental no país e no mundo, que é a educação. Há possibilidade de ampliar o que vocês já estão trabalhando em nível de escolas e crianças na educação, digamos assim, infantil? Com certeza. Porque a educação infantil é uma responsabilidade constitucional dos municípios. Exato. Então tem que haver uma articulação. Com certeza. A gente tem uma articulação muito forte com os municípios. A gerência da educação ambiental, ela lida com os municípios diariamente. Como eu disse, a gente coloca o nosso pessoal da educação ambiental para sair para as escolas, para fazer ações com as escolas, mas a gente pensa e fomenta uma maneira de que a cadeira da educação ambiental ela exista na carga obrigatória desses municípios, que essa pauta seja levada mais para o dia a dia dos professores também. Então a gente tem trabalhado isso através de deputados, através do Poder Executivo também, para levar essa construção para dentro da sala de aula. Ainda não conseguimos tornar isso obrigatório, mas não desistimos disso, seguimos lutando por isso e fomentando isso de alguma forma. Sobre os biomas naturais do Estado, algo preocupante em relação à manutenção, à conservação desses biomas? Rapaz, eu não posso chamar de preocupante. Eu acho que não tem nada fora do normal do que aconteça. Nós temos a fiscalização
muito presente. Temos um estado pequeno, isso facilita muito, a gente pode mandar a fiscalização rapidamente, chegar a Delmiro Gouveia, que é o ponto mais distante, de forma rápida. Então, preocupante não temos, não. A questão da fauna é uma questão preocupante, porque tem caçador, tem destruição de áreas. Eu me referi, perdão, interrompê-lo, porque a região norte, ela está crescendo. Tá. E tem na região norte muita área de mangue. Tem. Né? Muita, não é pouca área. E nesse sentido, o que é que se observa para não degradar ao ponto de intervir de uma maneira mais expressiva? Exato. O litoral norte, ele tem crescido de forma exponencial e a nossa fiscalização e a nossa dedicação ao litoral norte também ela cresceu de forma exponencial. Temos técnicos dedicados somente ao litoral norte, fiscalização que acontece diuturnamente no litoral norte, para que este crescimento seja o mais ordenado possível e dentro do regulamento ambiental. A proteção do bioma mangue, ela tem que ser integral, porque não se pode cortar manga. A legislação deixa isso muito claro. E lá a gente tem lutado e posso dizer que temos que lutado com vitória para que isso aconteça. Então, você pode olhar nos alfarrábios do IMA e vai verificar que o maior número de licenciamentos do nosso estado vai ser na região norte. A duplicação vai facilitar e muito, não é? Da rodovia. Facilitar o quê? O trânsito. O trânsito sim. A viabilidade. A vida né? do IMA, a vida do IMA não muito, porque a duplicação vai levar mais pessoas a investirem lá. Dá mais então, trabalho. de alguma forma, vai dar mais trabalho para a gente, mas a gente está preparado. Estamos preparados para satisfazer a sociedade nessa demanda ambiental que existe do litoral norte e estamos prontos e fazendo já isso acontecer. Presidente Gustavo Lopes, estamos no minuto final, infelizmente, da nossa entrevista. Algumas considerações a fazer? Eu queria realmente agradecer a você, ao telespectador, queria agradecer ao governador Paulo Dantas pela oportunidade de poder continuar com o trabalho que a gente fez nesses 8 anos, por mais 4 anos, para entregar à sociedade um meio ambiente ainda melhor. A gente está avançando agora, como eu lhe disse, para essas pautas mais abrangentes a nível nacional e internacional, como crédito de carbono, pagamento de serviços ambientais, e essa pauta mais que vai fazer o meio ambiente funcionar e gerar renda. Então, a gente está satisfeito com isso e a gente está no momento certo. Eu agradeço a sua presença aqui no programa e desejo boa sorte nessa terceira edição da sua gestão à frente do IMA, do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. Obrigado, Goreta. Obrigado, telespectadores. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Aqui, frente a frente, também com você.